Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, com a oração da noite. Eu quero trazer um tema aqui hoje, é vencer o cansaço espiritual, né? Quem nunca se cansou espiritualmente, né? Muitas vezes a gente cansa isso, aquele cansaço, aquele desânimo, aquela letargia, aquela vontade de não ler a Bíblia, aquela vontade de não orar mais, aquela vontade de não fazer mais a obra, né? Aquela vontade de você não jejuar mais. Isso acontece muitas vezes na vida das pessoas. E hoje nós vamos orar justamente para vencermos, né? Justamente é sobre esse assunto que a gente vai conversar, claro, antes da oração. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa. Seja, claro, bem-vindo ao meu canal. Em 1 Reis 19:13, lá parte B, lá no final, diz assim, né? A entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Observe só que Elias, né, uns dizem que ele estava em depressão, outros dizem que, vamos dizer que ele estava bem cansadinho, pessoal, devido às situações que estavam acontecendo, não é? Ele foi um profeta que orou, o fogo desceu, né? Matou 800 profetas, dentre eles 400 de Azera e 400 de profetas de Baal, 800. O que acontece foi que ele era uma pessoa muito conceituada, uma pessoa que tinha um referencial muito forte, espiritualmente falando, para a nação de Israel. E diante de uma perseguição, aconteceu dele realmente temer a morte, não é? Essa é a realidade, e fugiu uns 40 quilômetros ou mais e se escondeu numa caverna, isso mesmo. Ou seja, ele teve ali um cansaço, né? Podemos dizer, uns chamam de depressão, outros chamam de cansaço. Eu acho que foi mais assim, medo mesmo, e mais também misturado com cansaço e coisa assim desse tipo. Pois muito bem, muitas vezes nós estamos naquele ativismo, né? Principalmente nós que somos pastores, né? Eu já sou há mais de 20 anos, já tenho mais de 40 anos de fé. E a gente passa por muitas coisas, né? Muitas vezes nós somos um no meio da multidão, ajudamos todo mundo, entendemos todo mundo, somos advogado, psicólogo, juiz, pregador, doutor, médico, somos meio mundo de coisa ao mesmo tempo. E isso muitas vezes esgota, né? Esgota. E da mesma forma você aí, né? Ou seja, você se esgota com algumas coisas, com algumas situações, e é necessário parar, pessoal, e procurar de Deus um renovo, procurar uma higiene mental, tá entendendo? Procurar trabalhar o tempo, né, da forma certa e correta, nunca deixar, claro, de fazer a obra, nem de fazer a vontade de Deus, mas saber colocar cada coisa no seu devido lugar, entende? Então, eu tenho acompanhado aí a situação aí, né, que a gente tem visto aí do apóstolo Rina, não é? Apóstolo Rina, o querido apóstolo, né, sua esposa, os problemas que eles estão enfrentando, e muitas vezes o povo não entende, né? As pessoas acusam, né? Mas não é pastor, mas não é líder, e coisas assim desse tipo. Eu queria dizer coisa para você. Veja bem, preste atenção que eu vou falar. Veja bem, nós que somos pastores, nós que somos líderes, nós somos igual a vocês. Temos os mesmos problemas que vocês. Temos também situações na família, situações no casamento, situações com filhos. Além de que, não é, muitas coisas nos sobrecarregam, que é justamente essa missão, não é, de orar por muitos, né, de ensinar a muitos, né, de, enfim, trazer, né, a luz para muitos. E isso dá muito, mas muito trabalho. Para você que não sabe, fique sabendo. E muitas vezes o acúmulo de funções, né? Você tem que ser pai, você tem que ser pastor, você tem que ser psicólogo, você tem que ser muitas vezes psiquiatra, você tem que ser tudo ao mesmo tempo, entende? Tem que entender de tudo um pouco, que é para orientar as pessoas. E é um acúmulo de uma série de situações e de funções, não é? E muitas vezes isso traz um esgotamento muito grande, trazem problemas, né? Trazem problemas com a família, problemas no casamento e tudo mais, aquela coisa toda, né? E o apóstolo Rina, ele expôs os seus problemas, né, para a igreja, né? E sua esposa deu uma entrevista, estava até vendo aqui a entrevista aqui no YouTube, né, falando coisa assim desse tipo. Eu quero aqui manifestar o
o meu entendimento, o meu apoio, meus sentimentos e torcendo, claro, e vai dar tudo certo na vida desse casal que tem sido referencial na obra de Deus e tem contribuído para o bem da sociedade e o bem da igreja e tem doado as suas vidas, não é? E tem se sacrificado para fazer aquilo que é a obra de Deus, pessoal. Só sabe quem está dentro, né? Quem está fora vê as coisas ali e tal, mas não entende o sacrifício e a renúncia que nós fazemos para trazer luz para as pessoas, para trazer o bem para as pessoas, né? Então, muitas vezes ficam lacunas na família, ficam lacunas no casamento. E da mesma forma, eu quero trazer para você que não tem liderança nenhuma na igreja, não é? Ou que também que tenha, né? Para que você possa cuidar, não é? Ou seja, fazer as coisas tudo, digamos assim, cada coisa no seu lugar, entendeu o que eu estou querendo dizer? E você tem que entender que você tem que saber administrar as coisas para que você não venha entrar no esgotamento, né? Muitas vezes físico, mental, espiritual, emocional e muitas vezes repercute, claro, repercute no relacionamento, repercute na convivência com os filhos, né? E de uma forma geral. E os prejuízos muitas vezes são grandes. E as pessoas têm aquela figura, né, do líder, do pastor, seja de quem for, do cristão de uma forma geral, que é um ser perfeito, que é um ser, né, que tem aquela aureola iluminado de Deus e coisas, aquela coisa toda, se esquece que é um ser humano comum, igual aos outros, que tem as mesmas lutas, as mesmas guerras, os mesmos problemas e os mesmos dilemas, né? Então as pessoas muitas vezes não é que elas endeusem as pessoas, mas é que elas passam a potencializar as pessoas e ver as pessoas como sendo especiais, ou seja, muitas vezes vê as pessoas como sendo perfeitas, não é? E nós não somos perfeitos, nós temos as nossas virtudes, claro, né? Mas também temos os nossos defeitos, pessoal. E acima de tudo, nós somos humanos, isso mesmo, somos humanos e nos desgastamos à beça, isso, para trazer a você a palavra, para ensinar você, orar por você, né, e fazer muitas coisas em prol da vida das pessoas. Então, da mesma forma é aplicável, claro, a você que tem família, você que tem filhos, né, você que muitas vezes não divide as coisas, entende o que eu estou querendo dizer? E você não dá um tempo, né? Ou seja, nós precisamos de tempo para nós mesmos, para cuidar da nossa saúde, nós precisamos de tempo para ter um lazer. Eu mesmo eu trabalho por conta própria, né? Já quase 30 anos, nunca tirei uma férias. E em igreja nunca tirei férias, né? Fui 14 anos de um ministério, não é? Fui 17 anos de outro ministério e já fazem uns quase 9 anos que eu estou, né? Nós temos o nosso ministério aqui, a igreja Família Plenitude aqui em Recife, né? Mas batalhas e guerras contínuas, tanto lá como cá. Então o que acontece? Nós estamos aqui passando para vocês, que vocês orem pelos pastores, orem pelas suas esposas, orem pelos seus filhos, porque é uma necessidade, entende? Ore também, cada um por suas famílias, né? E procure sempre ter um tempo, não é, para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, não é? Nunca coloque as coisas de Deus, não é, como tirando o tempo de outras coisas, entende o que eu estou querendo dizer? Então, Elias estava lá na caverna, né? Cansadinho o bichinho, pessoal, muito cansado. Aí Deus foi e perguntou para ele: rapaz, o que é que tu estás fazendo aqui? Como quem queria dizer, não, aqui não é o seu lugar. Então vamos ficar aí orando e torcendo para tudo dar certo aí na vida do apóstolo Rina, de sua esposa, dos seus filhos, não é? Para que eles saiam dessa podemos dizer, crise, né, mais fortalecidos, e a igreja de uma forma geral possa aprender com isto também e entender que todos nós passamos, independente se você é líder ou se você não é líder, você passa também pelas mesmas situações, não é? Só que elas ficam ali embutidas, não é? Que muitas pessoas não se abrem, elas ficam ali quando vê a bomba estoura, não é?
entende? Então, quando um líder abre o coração, ele é ignorado, podemos dizer até pela maioria, né? Mas eu estou certo que ele tomou a decisão certa, que ele fez certo, que se ele não fosse um homem de Deus, jamais ele manifestaria esse sentimento, não é, tão profundo, não é, tão delicado, não é, da sua vida em particular, né, pessoal? Então vamos orar pela nossa vida, vamos orar pela vida dessas pessoas que estão passando por essa situação e orar também pela sua vida, porque eu sei que não é fácil, não é fácil você administrar uma família, você administrar, não é, os filhos, né? Você administrar uma casa, não é fácil. Se torna muitas vezes uma situação, muitas vezes em situações às vezes até inviáveis. Mas graças a Deus que ali vai haver cura, vai haver transformação, vai haver milagre de Deus, vai haver restauração, vai haver a bênção de Deus, e será para o crescimento de todos, e todos sairão digamos assim, aprendendo as coisas, não é? E que assim seja. Vamos orar, pessoal, para que Deus ele possa tirar esse cansaço, né, esse esgotamento espiritual, possa tirar esse desânimo espiritual que muitas vezes ele quer se alojar sobre nós e quer governar e ditar a nossa vida, não é? Vamos orar para que tudo isso, né, que muitas vezes a gente esconde, não é? A gente quer muitas vezes apresentar algo que não é a realidade que nós estamos passando, né, pessoal? Por isso é muito importante as pessoas abrirem o coração. Eu sempre estou atento às pessoas, e pelo fato de já lidar com pessoas há mais de 40 anos, né? A gente às vezes olha para uma pessoa e pergunta: tá tudo bem com você? Às vezes é muita gente, né? A gente não pode, né, sentir todo mundo, mas tem gente que a gente bota os olhos assim, ó, e pergunta: tá tudo bem com você? E a pessoa: tá tudo bem, mas a gente vê que não tá bem, né? Tanto é que aqui perto mesmo, aqui onde eu moro, foi ano passado, né, o líder perguntou: tá tudo bem? Não foi da igreja que a gente tá, né, mas de outra igreja. Perguntou: tá tudo bem? Ele disse: não, tá tudo bem, tá uma mil maravilha. Quando foi 3 horas da manhã, ele foi com a bicicleta ali e pulou no rio Bibiribe e morreu, né? Então não estava bem, né, pessoal? Então as pessoas às vezes elas escondem o seu eu, escondem o seu particular, enfim, ficam fechadas, e isso prejudica o ser humano, né? Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos pedir para o Senhor renovar, Senhor, as famílias, os casamentos, os ministérios, renovar, Senhor, cada pessoa, Deus, que precisa, Senhor, de uma visitação do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, precisa de um renovo, precisa se fortalecer, precisa se reanimar, precisa, Senhor, seguir em frente, precisa ter coragem, Senhor, determinação, Senhor, para colocar as coisas nos devidos lugares, Pai. Eu te peço, dá essa condição a cada um, Senhor, que cada um, Senhor, saia dessa situação em vitória, Pai. Pedimos por aquele casal ali em São Paulo, Senhor, apóstolo Rina, sua esposa, sua família, seus filhos, Senhor, que haja restauração, união, que haja bênção naquela casa, que eles sejam e continue sendo, Senhor, um referencial para o Brasil, Senhor, meu Deus, e que o Senhor traga essa restauração, esse renovo, essa bênção, essa vitória na vida daquele casal, Senhor. Eu te peço, estenda as tuas mãos, Senhor, sobre eles, meu Deus. Traz a tua bênção, a bênção da família, Senhor. Declaro que o inimigo está derrotado, Senhor, e que o teu servo, a tua serva, aquela família será coberta tão somente, Senhor, pelo teu poder. Peço por cada família, cada pessoa que vai ver esse vídeo, Senhor, que seja restaurada no seu espiritual, no seu emocional, no seu racional, no seu psicológico, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa, dando-lhes vitalidade, saúde, Senhor, no âmbito espiritual e físico e emocional. Eu te peço em nome do Senhor Jesus e graças a Deus. Amém, pessoal? Isso mesmo, é isso mesmo. Hoje está acontecendo com alguém, amanhã será você. Então não fique apontando o dedo, porque quando a gente aponta o dedo para lá,
tem 4 apontando para cá, não é, pessoal? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.